Olá a todos, chegamos em mais uma edição do Expresso Israel. Dessa vez eu, João Torquato, que apresento o podcast Eu Com Isso. Estou mais uma vez aqui com a Daniela Creche, substituindo a Anitta Efraim, que está de férias, e vou fazer mais algumas edições aí do Expresso Israel nesse mês de março. Tudo bem por aí, Dani? Como é que estão as coisas em Israel? Semana tensa, hein? Agitadas, agitadas. E ontem teve manifestação, né? Acompanhei aqui nas redes sociais, várias cidades pararam mais uma vez, né? Conta pra gente aí. Vou contar, deixa eu só contar primeiro, antes de começar, que teve um atentado em Tel Aviv ontem à noite também, na quinta-feira, mas até agora o único vítima fatal foi o próprio atacante, né, o próprio terrorista, então a gente, enfim, é, ora aí pela melhora dos feridos e espera que tudo fique bem. Mas então vamos falar das manifestações. As manifestações aconteceram durante o dia todo, foi o que eles chamaram de dia de paralisação, já foi o segundo dia de paralisação nos últimos meses, no último mês, na verdade, o anterior tinha sido na semana passada, e foi um dia em que o país praticamente parou, né? Todas as televisões estavam ao vivo cobrindo também. Você teve manifestações em mais ou menos 200 pontos pelo país, principalmente alguns cruzamentos importantes, muita coisa em Tel Aviv. E teve um foco também no aeroporto internacional, depois a gente fala um pouco mais disso. Então, foi mais um dia de paralisação, teve acho que 20 e poucos detidos, né? A polícia tentando, enfim, levar a cabo as orientações do ministro de Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, que fez muita manifestação na vida dele, mas agora que ele é ministro, ninguém pode fazer manifestação. E ele, inclusive, no fim do dia, disse que o diretor da polícia, né, o diretor regional da polícia de Tel Aviv, estava sendo muito bonzinho e decidiu demitir o diretor da polícia de Tel Aviv, né, o comandante da polícia de Tel Aviv. Ele causou, inclusive, um escândalo aqui, demitiu o comandante da polícia porque achou que ele foi bonzinho demais. Inclusive, a procuradora-geral do país suspendeu essa demissão, disse que vai estudar essa demissão, mas a gente viu realmente que a polícia praticamente não houve aquelas cenas que teve no dia de paralisação anterior, de gás lacrimogênio, usaram também aqueles caminhões de água, né, contra os manifestantes. Dessa vez não houve isso. Talvez por isso mesmo que o ministro tenha demitido lá o comandante. Ele talvez quisesse ver essas imagens. Mas houve sim, algumas ruas foram fechadas pelos manifestantes, principalmente é, principalmente uma estrada muito importante na entrada de Tel Aviv, né, chama que é a estrada Ayalon, né, tipo uma espécie de marginal de Tel Aviv, que marca toda a entrada de Tel Aviv ao longo da cidade, foi fechada pelos manifestantes. É sempre esse fechamento que é o ponto alto, né, do protesto. Mas não demorou muito tempo, e também em Haifa se viu também uma espécie de em vez de carreata, uma espécie de carreata com bairro, como é que chama? Navio, não navios, com pequenas é, Embarcações? embarcações, E aí também demorou umas 2 horas, atrapalhou lá os trabalhos do Porto de Haifa. É, mas engraçado que não especificamente ontem, mas algumas vezes, toda vez que tem esse bloqueio de estradas, alguns repórteres vão perguntar para os carros que estão parados lá, que não conseguem continuar, o que eles acham do bloqueio. E, em geral, as pessoas no passado, né, toda vez que tem esses bloqueios, né, sempre reclamam, estou atrasado e tal. Dessa vez, toda vez que um repórter pergunta, os motoristas falam, não, tá certo, eu vou ficar aqui esperando, tem que protestar mesmo contra essa reforma jurídica, lembrando, né, de por que é
essa manifestação é por causa da reforma ou revolução jurídica que o governo do Netanyahu está querendo aprovar no Knesset, no parlamento, que no final das contas irá ou iria, esperamos, né, que não se concretize, enfraquecer a Suprema Corte e a democracia de Israel. Então, por isso que a gente está vendo tantas manifestações já há 2 meses, e a cada semana as manifestações ficam com mais gente, tem mais gente, centenas de milhares de israelenses saindo nas ruas, e provavelmente isso não vai terminar, e esse dia de ontem foi só mais um, e haverá outros dias. E tem algum foco, né, dessas manifestações, no caso de ontem, assim, teve algum setor específico da sociedade, assim, que as manifestações decidiu se centralizar? Ou foi nas cidades mesmo e continuou do jeito que a gente está vendo? Cada semana você tem novos setores da sociedade que se organizam, né? Não tem uma central de organização dessas manifestações, é bem espontâneo mesmo. A gente começou com trabalhadores de empresas de alta tecnologia, de high-tech, né? Trabalhadores de startups, né? Em Tel Aviv, principalmente. Você viu também muita gente do setor médico, setor educacional, e, recentemente, o que está tendo também é muita gente de reservistas do Exército, tá? Por enquanto, ainda não soldados da ativa, ainda não tem muita movimentação nesse sentido, mas o que está tendo é muitos soldados reservistas, principalmente de unidades de elite, como pilotos, né, da Força Aérea, que são muito importantes, são realmente o creme de la creme da, da Força Aérea, né, das Forças Armadas de Israel como um todo, dizendo que não vão mais participar de exercícios como voluntários, né? Eles são civis, eles já saíram do Exército, eles são reservistas, mas eles também não são reservistas que obrigatoriamente precisam fazer reserva. Eles se voluntarizam, né? Eles vão porque querem ajudar Israel, tal e tudo, principalmente esses pilotos, né? E alguns deles, dezenas deles, já avisaram para os seus comandantes que não vão mais. Tá? Então, estava escutando uma entrevista com um deles hoje, falando que isso dói muito para ele, que dói muito, que ele não se entende, não se conhece como alguém que não vai fazer esses exercícios, mas que dói muito, mas ele vai deixar de ir no próximo exercício que tiver, próxima vez que o chamarem, ele não vai. Mas não é só exercício, não é só porque eles vão lá para exercitar, pilotar avião, não. Muitos deles, quase metade das ações de Israel nos últimos anos, né, a gente está, na verdade, numa guerra fria, né, ou morna com o Irã, né? Quer dizer, Israel está numa espécie de guerra meio por debaixo dos panos com o Irã. A gente tem muitos ataques israelenses aéreos contra estabelecimentos do Irã na Síria nos últimos anos, porque o Irã está tentando, aproveitando a guerra civil e o caos na Síria, para tentar montar bases militares na Síria para atacar Israel. E nos últimos anos a gente vê quase toda semana ataques israelenses a bases na Síria contra posições iranianas, não sírias, posições iranianas. E metade desses ataques é feita por reservistas. Quer dizer, isso pode atrapalhar essa guerra que Israel está travando contra o Irã para que ele não se estabeleça na Síria. Né? Quer dizer, pode atrapalhar, o ministro da Defesa, o Yoav Gallant, falou, é muito preocupante que reservistas, principalmente pilotos, resolvam as pessoas estão chamando de insubordinação, mas não é exatamente insubordinação, porque eles não têm obrigação de ir para lá. Mas é muito, muito, muito preocupante, e esse é o setor que mais tem preocupado o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, apesar de que muita gente da coalizão dele está com raiva desses pilotos e desses pessoas, reservistas de unidades de elite. Alguns membros do Likud chamaram eles de lixo para baixo, dizendo, vão a M, não precisamos de vocês, e vocês são nojentos e não sei o quê, e pegou muito mal, porque eles são como se fosse realmente o sal da terra de Israel, eles chamam, inclusive, Melach Haaretz, o sal da terra, eles são os melhores, as pessoas que se dedicam a Israel É a esses anos. elite mesmo, né?
a elite militar, né? E aí alguns membros do Likud estão tentando consertar esse mal-estar, dizendo, não, vocês são ótimos, nós adoramos vocês, vocês são muito importantes para nós, não vamos brigar entre nós, tal, não sei o quê, para ver se eles conseguem trazer eles de volta. Mas muitos deles já disseram que um país que não será democrático por causa dessa reforma jurídica está acabando com o contrato que existe, aquele contrato que existe entre o Estado e os seus cidadãos, e que eles não querem servir a um Estado que cortou esse contrato, né? Que vai se transformar numa democracia iliberal. E Dani, nesse dia de protesto, né, protestos com toda essa situação em Israel, né, esse último mês que a gente vem acompanhando aí em relação à reforma do judiciário, essa semana o Bibi fez uma viagem para a Itália que quase que ele não consegue ir, né? Conta um pouco para a gente aí o que aconteceu. Pois é, a gente ia falar um pouco de um dos focos de ontem, que foi o aeroporto, né? Por causa disso, porque o Bibi, no dia da paralisação, resolveu continuar, quer dizer, resolveu continuar com o cronograma dele, e o cronograma dele era viajar para a Itália para um encontro de 1 hora com a Giorgia Meloni, a primeira-ministra lá, que é também bem de extrema-direita, né? Netanyahu parece que está realmente encontrando almas gêmeas nesses é, integrantes da política internacional mais extrema-direita, né? Então, ele resolveu que ele iria, de qualquer maneira, ir para Roma, né? Para encontrar com a Giorgia Meloni. Aconteceu hoje, nessa sexta-feira, a gente está falando de sexta-feira, dia 10, foi hoje o encontro deles. Só que foi muito complicado para ele ir. Primeiro, os manifestantes aproveitaram o fato de que ele iria de avião do aeroporto internacional e foram fazer manifestação no aeroporto. Então, eles fizeram uma espécie de carreata entre um terminal e outro a 5 quilômetros por hora, parando o trânsito. Então, o objetivo era atrapalhar essa viagem do Netanyahu para Roma, não era especificamente evitar, porque eles sabiam que não iam conseguir evitar, mas adiar, atrapalhar, enfim, se manifestar, protestar contra o Netanyahu e contra essa viagem também, que custa caríssimo para ele encontrar 1 hora a primeira-ministra da Itália, por ninguém sabe exatamente o motivo que ele vai falar com ela, que ele falou com ela hoje. E a segunda coisa é que o Netanyahu, essa viagem dele, ele não conseguiu durante muito tempo pilotos, a gente está falando de pilotos, né? Então, novamente, agora, o resultado prático dessa questão dos pilotos é que a El Al, a empresa aérea nacional israelense, não conseguiu encontrar pilotos que fossem deslocados, né, para fazer essa viagem de Israel para Roma, 3 horas de viagem só e tal e tudo. A desculpa é que não tinha, tá doente, não tem cronograma, não tem não sei o que tal. Mas, obviamente, a gente sabe que muitos pilotos não quiseram fazer essa viagem, não quiseram levar o primeiro-ministro por protesto também contra ele. No final das contas, ele acabou, em vez de viajar num Boeing 777, que tem cama tal e tudo para ele deitar, não sei o que, ele acabou indo num 737, que não tem essas burguesias aí, e aí a Elal conseguiu na última hora encontrar piloto. E quando ele chegou em Roma, também foi difícil para a delegação israelense encontrar uma pessoa que fizesse tradução, uma tradutora ou tradutor de hebraico para italiano, porque os tradutores também fizeram protesto e não queriam traduzir. Então, eu acho que existe aí um problema do Netanyahu, espero que ele veja que se inclusive ele teve que ir para o aeroporto de helicóptero, em uma viagem de, sei lá, 40 minutos de carro. Ele poderia ter, que é normal que os primeiros ministros fazem pela estrada número 1 para o aeroporto, rapidinho, 30 minutos. Ele teve que fazer mobilizar helicóptero da polícia para ir para lá. Quer dizer, ele não só não conseguiu ir para o aeroporto, ele teve que ir de helicóptero, não conseguiu durante um tempão piloto para pilotar ele até Roma, e não conseguiu, só na última hora, conseguiu um tradutor lá de hebraico para italiano. Quer dizer, existe um problema, digamos assim, quando o primeiro-ministro não consegue fazer coisas básicas de seu trabalho, porque há protestos contra ele, né? Eu gostaria que talvez, não sei, eu espero que o primeiro-ministro tenha
percebido, né, esse problema. A situação se, se não tem piloto para fazer uma viagem de estado, né, para você é sinal de que algo não está certo nisso daí, né? E ainda teve a situação lá, né, dos ex-combatentes, né, da reserva que participaram da missão de Entebbe, né? Inclusive o irmão do Netanyahu, o Yoni Netanyahu, participou, né? Pois é, eu esqueci de falar, quando a gente estava falando dos reservistas, ainda bem que você me lembrou. Quando a gente estava falando dos reservistas, eu esqueci de comentar que alguns reservistas importantes também mandaram carta aberta para o Netanyahu, reclamando e protestando contra a reforma jurídica, entre eles é, é, ex-combatentes que participaram junto com o irmão do Netanyahu, o Yoni Netanyahu, daquele famoso resgate em Entebbe de 1976, que virou filme de Hollywood, não sei o quê, que terroristas palestinos e alemães sequestraram um avião que ia para Paris, da Air France, e aí levaram um avião para Uganda, e aí tinha lá o Idi Amin Dada, o ditador da Uganda naquele momento, e que não queria liberar, e aí Israel mandou, Shimon Peres, na verdade, foi o cara que deu a ordem final de mandar um grupo de paraquedistas para lá, na surdina, e tirar os reféns, assim, buscar resgatar os reféns, assim, numa espécie de ato heróico, né? E realmente eles conseguiram resgatar, acho que 98 pessoas, e teve só uma fatalidade, só um membro dessa equipe, né, de resgate que morreu, e justamente o comandante, que era o Yoni Netanyahu, o irmão do Netanyahu. Então, o Yoni do Netanyahu, irmão do Benjamin Netanyahu, é considerado um herói aqui em Israel, né? Então, os comandados dele, que também, enfim, admiram o Yoni Netanyahu, e muitos deles admiram o irmão do Yoni Netanyahu, o Bibi, Benjamin Netanyahu, mandaram uma carta para o Netanyahu dizendo que isso não era o que seu irmão gostaria de ver, que é um absurdo que você esteja fazendo isso, que nós não mais apoiamos você. Quer dizer, isso aí provavelmente deve ter tocado fundo no coração do Netanyahu, que todo ano, né, elogia e fala do seu irmão e de como foi perder um irmão numa ação heróica dessas, e aí ele agora recebeu uma carta dessa dos comandados do irmão dele, dizendo que, puxando, né, fazendo um puxão de orelha para ele, e por causa dessa reforma jurídica. É uma questão que, para além da questão política, institucional, tem um apelo emocional, né? Afinal de contas, o irmão do primeiro-ministro acabou perdendo a vida nessa missão e, enfim, acredito que é muito simbólico, né? Pessoas que estiveram lá fazendo uma carta contra a reforma jurídica e dá para a gente ter um pouco da noção e do impacto, né, que isso está tendo dentro da sociedade israelense. E Dani, para a Exatamente. gente terminar aqui de uma forma tanto engraçada, teve uma gafe arqueológica, digamos assim, essa semana, né? Gafe arqueológica, adorei, é isso mesmo. Foi uma gafe arqueológica das maiores possíveis que aconteceu em Israel, e não é normal. Eu não me lembro a última vez, ou se jamais houve uma gafe dessas. A semana passada, a autoridade de arqueologia de Israel mandou lá, publicou e para todos os jornais, a mídia e também para a população e tal, não sei o quê, dizendo que eles tinham encontrado um pedaço de uma peça de cerâmica antiga, tá? E nessa peça de cerâmica eles encontraram em Tel Lachish, que é perto de Beersheba, quer dizer, um pouco acima de Beersheba. Eles teriam encontrado uma peça de cerâmica com a inscrição Dario, ano 24 de Dario, uma coisa assim. E Dario é um rei persa, né? Que é o pai de Xerxes I, ligado à história da rainha Esther da Bíblia, né? É o rei Assuero, né? Que fala em português, Ahasverosh em hebraico, e o nome seria Xerxes, na verdade, e o pai do Xerxes é o Dario, né? Então, teria sido encontrada em Tel Aviv uma cerâmica provando a existência de Dario I, que é o 24º ano do reinado de Dario. Nunca houve uma descoberta provando a existência de Dario, ou o fato de que houve uma influência dele aqui nessa região.
E aí um arqueólogo falou, encontramos essa cerâmica, meu Deus do céu, que maravilha. Isso não só prova a existência de Dario, como prova também que a história de Esther pode ser verdade, e que a história bíblica tem base na realidade, ou aconteceu como na Bíblia e tal. E, obviamente, isso foi publicado dias antes de Purim, né? Purim é aquele feriado que justamente comemora, celebra a história da rainha Esther da Bíblia. Aí tá saindo em todos os jornais, em todos, um montão de sites, um montão de lugares, e as pessoas falando, viu só, então a Bíblia está certa, bababá. No dia seguinte, a autoridade de arqueologia de Israel teve que sair com uma errata, dizendo que foi gafe, que eles erraram, porque durante essas 24 horas, uma pesquisadora, uma arqueóloga estrangeira, ninguém sabe quem é, né? Uma arqueóloga estrangeira ligou para lá, para eles, para dizer que, na verdade, esse pedaço de cerâmica, ela que tinha escrito ano 24 Dario, nesse pedaço de cerâmica, como uma espécie de aula que ela estava dando para um grupo que estava lá em Tel Aviv com ela, e ela estava explicando, então, como é que a gente encontra esse tipo de coisa? Ora, então eu vou pegar, ela pegou lá um pedaço de cerâmica e falou assim, digamos que a gente encontrasse aqui. Está escrito aqui, vou escrever. Aí escreveu, Dario, ano 24. Aí a gente joga no chão e aí vem o arqueólogo e encontra. Aí assim que não sei o quê. Só que ela esqueceu depois de pegar do chão essa peça que ela escreveu. Quer dizer, não é uma peça antiga, não é verdadeira, não tem prova do Dario ou da história de Esther. E isso pegou muito mal, não só para a autoridade de antiguidade de Israel, como para o próprio arqueólogo que disse que foi, não sei o que, ele fez filme, fez vídeo, fez não sei o que teve que voltar atrás. Pelo menos ele teve, né, ele aceitou, né, voltar atrás e dizer que foi erro dele, e a autoridade de arqueologia de Israel também pegou a responsabilidade, nós nos responsabilizamos pelo erro. Mas, enfim, foi uma gafe arqueológica de primeira instância, uma coisa assim, muito inédita. Eu não me lembro de ter acontecido algo dessa maneira, que foi no mundo inteiro foi notícia e que no dia seguinte teve correção. A verdade é que eu não sei se o mundo inteiro corrigiu. Eu acho que muita gente no mundo, muitos, eu vi em alguns sites, eu fui procurar em alguns sites, estava lá a história do Dario, das peças de cerâmica, mas eles não publicaram que foi errado, não, depois. Não corrigiram. Ainda bem que pelo menos o arqueólogo e as autoridades voltaram atrás no momento que as pessoas têm tantas dificuldades de reconhecer os próprios erros, né, que pelo menos eles voltaram atrás e reconheceram que estava errado. Mas o que eu vi de gente aqui na comunidade, da mais segunda-feira, né, que foi Purim, né, no meio da leitura da Megilá, falando, não, porque acharam um vestígio. Agora eu acho que tem que limpar e correr atrás e falar que teve esse erro, né? Mas eu acho que com isso a gente chega ao fim de mais uma edição do Expresso Israel. Dani, obrigado por estar aqui com a gente. Seguimos acompanhando, né, todas as movimentações aí que vem acontecendo em Israel nas próximas semanas. E até sexta-feira que vem. Tchau, tchau. Tchau.